Olá, Brasil! No Sem Roteiro de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem cutucar a ferida, principalmente a minha, que é: será que o seu medo de que dê errado não tá fazendo com que dê errado? Quando tava no Brasil, eu fui refazer algumas fotos, né, pro meu portfólio de atriz. E lá eu encontrei um ator super fofo, parecia que era a primeira vez dele lá, e ele tava ali também pra renovar o portfólio dele. E na hora eu vi que ele tava muito nervoso, ele tava muito ansioso. E, cara, foi uma falha minha nesse dia, mas eu tava muito corrida, com muita pressa. Eu precisava fazer as fotos muito rápido, porque eu já tava 1 hora atrasada pra um outro compromisso. Só que eu olhei pra ele e eu queria muito ter virado e falado: cara, relaxa, sabe? Eu sei que você tá nervoso, mas isso só vai te atrapalhar. E, cara, não ia adiantar eu falar isso pra ele naquele momento, porque pode ser que, né, deixasse ainda ele mais nervoso, fizesse ainda pior. Mas ficou muito claro ali pra mim que o nervosismo dele, a ansiedade dele, o medo de que ele não seja bom o suficiente, o medo de não dar certo, era a única coisa que era o único obstáculo dele ali. O único obstáculo, principalmente quando a gente tá falando de foto, né? É uma coisa que dá pra ver na câmera quando você tá nervoso. E eu acho que isso, claro, vale muito pra atores. Eu teria muitas horas pra falar sobre isso, da minha própria experiência. Mas eu acho que vale pra qualquer área da nossa vida. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu sou uma pessoa que não pode só estar bom, tem que estar perfeito, tem que ser o melhor de todos, tem que ser incrível e os resultados têm que ser incríveis. E é claro que isso é a maior pedra no meu sapato, é a coisa que mais me paralisa pra fazer qualquer coisa. Eu tenho 1 milhão de ideias na minha cabeça. Se vocês soubessem todos os projetos que tem na minha cabeça que nunca foram concretizados por puro medo de não dar certo, vocês iam ficar malucos. E assim, eu sei que não sou só eu, né? Às vezes tem alguém que tem a ideia de um negócio próprio, ou alguém que tem uma ideia artística muito legal, ou alguém que quer escrever um livro, mas que tem muito medo de dar errado, tem muito medo de que aquilo não vá pra frente, que flop, que as pessoas não gostem. Só que eu sempre falei pra mim mesma que um não eu já tenho. E é curioso que eu fale isso pra mim mesma, porque eu sou a maior contradição disso que existe. Eu falo que se eu não perguntar, se eu não correr atrás, se eu não começar, é certeza que não vai dar certo, porque eu nem comecei, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente usa isso como uma forma de nos proteger de uma possível frustração. Né? Ninguém quer fazer um negócio e aquele negócio não dá certo. Ninguém quer falhar em algum âmbito da vida, né? Mas eu acho que a gente também tá muito acostumado a resultados muito imediatos, né? Eu sei que é besta, né? A gente ouviu falar muitas vezes isso, mas principalmente a nossa geração, com as redes sociais, com tudo muito ali na mão, na hora, não gostei, passa, não gostei desse cara, passa, sabe? A gente quer tudo muito imediatamente, e eu acredito muito que as coisas que valem a pena, elas levam tempo. Eu vi essa frase uma vez e mexeu muito comigo, porque realmente as coisas que realmente valem a pena na nossa vida, elas levam tempo. Elas levam cuidado, elas levam dedicação, elas levam não desistência, você não pode desistir, você tem que estar ali constantemente investindo naquilo. Então, no meu caso, o meu medo me paralisa. O meu medo de falhar é o que me faz falhar. O meu medo de que não deu certo é o que faz com que as coisas não deem certo, porque eu nem começo. E quando eu começo e não vejo resultados imediatos, eu já desisto. Com medo de que não dê certo. Eu conheço amigos que tentaram criar empresas muitas vezes. E eu falava pra eles, por mais que eu não tenha empresa, mas eu já trabalhei com muitas empresas, eu falava, cara, saiba que não vai ser imediato. Se você vai começar isso, não começa querendo ter um sucesso do dia pra noite. Saiba e aceite que pode demorar até pelo menos 1 ano pra esse negócio sair do papel. Você tem condições de regar isso, né? De cuidar desse projeto por 1 ano até que ele dê certo, porque senão você vai desistir. E com a atuação ainda, gente, é ainda pior, tá? Se diz no mercado, pelo menos no mercado dos Estados Unidos, que pra você se consolidar como ator, você precisa de, em média, 13 anos. Então a gente não tá falando de 1 mês, 2 meses, de um post que flopou, a gente tá falando de 13 anos de investimento constante e sem a certeza de que vai dar certo. Eu sempre fui muito delulo na minha vida. E eu achava muito que a minha carreira ia ser muito rápida e que ia dar tudo muito certo. E acho que a atuação foi a única coisa na minha vida que, mesmo não dando certo imediatamente e podendo correr o risco de flopar, foi uma coisa que eu não desisti. É complicado porque eu acho que pra muita gente, inclusive pra mim,
acaba sendo mais fácil não tentar do que tentar e talvez dar errado. Lidar com a possibilidade de que não dê certo. É muito ego, né? Se a gente for pensar, é muito ego da gente. E quantas vezes esse medo de errar, esse ego, esse medo de as pessoas não gostarem ou da gente flopar, não impediu projetos incríveis de acontecerem, marcas maravilhosas que às vezes o mundo tá esperando por essas marcas, por esses livros, por esses atores, né? Eu tinha professores de atuação que falavam, cara, o mundo tá cheio, tem milhões de atores incríveis que ganhariam o Oscar, mas que a gente nunca vai conhecer. Porque ou eles não tiveram coragem de começar, com medo de não dar certo, ou eles desistiram, porque, enfim, é um negócio que você precisa estar realmente se dedicando por muito tempo. E é uma carreira que exige muito de você, mentalmente, fisicamente. Eu entendo, assim, quem fala, isso não é pra mim. Mas que triste, né? Que a gente vai perder a oportunidade de conhecer coisas, pessoas, projetos, obras de arte, livros, negócios, comidas, por puro medo. E é aquele lance, né, cara? E se der certo? A gente pensa só no e se der errado, mas e se der certo? E se você se dedicar mais um pouco? E se você não tiver medo de ser julgado pelas pessoas? E se você não tiver medo de que as pessoas não achem legal? E se você não tiver medo de que a sua amiga te ache brega ou esquisito? É muito triste quando a gente é o próprio empecilho na nossa carreira, na nossa vida, no nosso progresso. Porque o medo é isso, o medo é nosso. É a gente projetando no futuro, no externo, mas talvez isso nem existe, talvez dê certo, talvez as pessoas gostem, talvez demore um pouquinho, talvez você precise de mais dedicação, talvez você precise de um plano melhor, ou de um projeto de negócio melhor, ou de uma fonte melhor, ou sabe? Nesse mundo a gente precisa pedir ajuda também para as coisas darem certo. Eu muitas vezes tentei começar negócios e fazer coisas sozinha. E eu comecei a olhar pro lado e vi pessoas fazendo a mesma coisa que eu, mas pedindo ajuda e tendo resultados melhores, né? Então, às vezes, você precisa saber também pedir ajuda. Mas não deixa o medo de falhar ser o impedimento de você começar. A gente sente. No fundo, todo mundo sabe, dentro do seu coração, dentro de si, que tem um potencial ali que não tá sendo usado. Que a gente tem alguma coisa, um potencial pra gerar algo que não tá sendo utilizado. E eu acho que não tem nada mais frustrante do que isso. Você ser seu próprio empata foda. Da sua vida, da sua carreira, do seu sucesso. E eu acredito, eu acho que, claro, existe sucesso imediato, existe pessoas que conquistaram o sucesso de dia pra noite. Isso é inegável, isso é uma sorte, isso é uma loteria. Pode ser que aconteça com você. Mas também pra isso acontecer, você tem que começar. E você tem que tentar. Porque tanto pra ser a loteria do sucesso ou pra ser o sucesso depois de muito trabalho, a gente tem que começar, né, querida? Cara, eu falo isso pra mim todos os dias. Eu tenho medo de as coisas não darem certo todos os dias. E isso é uma coisa que eu trato na análise. Por sinal, façam análise, é maravilhoso. Você vai descobrir todos os seus traumas de infância que estavam bem enfurnados lá no fundo da caixa, mas vai te transformar pra melhor. E uma das coisas que eu percebi era isso, era que o meu medo de falhar, o meu medo de flopar, o meu medo de não dar certo, tava fazendo que eu não me movesse, eu não saía do lugar, eu tava me sentindo paralisada real, tava paralisada mesmo, por uma ideia, por algo que nem é certeza. E também, se a gente for parar pra pensar, qual é o problema de não dar certo? Se eu for muito sincera mesmo, eu prefiro tentar e não ter dado certo do que morrer com a ideia do e se. Acho que e se pra mim, cara, não tem nada pior do que e se. E assim, de novo, eu acho que tem pessoas que não têm condição de tentar e não dar certo. Né, a gente tá falando do Brasil, a gente tá falando de uma sociedade que não é igual pra todos. Mas se você tem condição de tentar algo, se tem algo no teu coração e você tem tempo e você tem a vontade, e às vezes você tem o dinheiro que você precisa pra investir, tem projetos e tem planos e tem coisas que não dependem tanto do investimento financeiro, mas até isso, assim, quando você tira o medo da frente, as possibilidades se abrem. Quando você tira o medo da frente, você fala, tá bom, eu não tenho a grana pra isso, onde eu posso achar essa grana? As coisas começam a se materializar na sua cabeça, as possibilidades começam a se materializar na sua cabeça. Eu, por exemplo, tô pensando em voltar pro YouTube e voltar pro Instagram há muito tempo, só que eu tava nessa paralisia de, mano, e se não der certo? E se as pessoas não gostarem? Mas, meu, tava me fazendo mais mal eu ficar com aquela vontade reprimida dentro de mim, sabe? Hoje eu entendo que um dos maiores preços do sucesso é você não ter medo de parecer um idiota na frente dos outros. É você não ter medo de cair e levantar, é você não ter medo de falhar 1, 2, 100 vezes pra depois fazer dar certo. Quantas histórias
a gente não ouviu de pessoas que se superaram e hoje são os maiores de qualquer indústria. E eu acho que é importante você não ter medo de ser visto como louco por você mesmo. Eu aprendi na minha vida que quase nenhum processo é linear. Então não vai ser tipo assim, eu vou começar hoje, sucesso. Os processos são uma montanha russa. Assim. E aí, sabe, é o meme da menina que tá, tipo, rindo, depois ela chora, depois ela se desespera. O processo do sucesso, da construção de uma carreira, da construção de uma vida, é essa montanha-russa muito louca de emoções, de cair, levantar, e não ter medo de cair, levantar, e aceitar que você vai cair. Eu acho importante aceitar que você vai cair. Essas pessoas que eu falei que criaram negócios e que não deram certo, ou que não foram pra frente, elas decidiram que não ia dar certo. Elas decidiram que não ia pra frente, porque na primeira vez que elas caíram, ou na segunda, elas desistiram, falaram, não, chega, pra mim não dá mais. Se elas tivessem entrado nesse processo, aceitando e sabendo que elas iam cair, pelo menos elas estavam preparadas. E elas estavam olhando pro processo com mais clareza, com mais realidade, mais realisticamente, o que seria aquele processo. E eu acho que então você aceitar que você vai cair e tá tudo bem, sabe? Você fazer as pazes com o processo de cair, de falhar, de talvez ter que rever as coisas, de ser flexível com você mesmo, com o seu processo. Eu, por exemplo, fiz muitos erros. Eu cometi muitos erros durante a minha carreira. E na hora, eu quase não me perdoei. Eu, perfeccionista, falei, meu, que merda, nossa, como eu sou horrível. Não! Esses erros me fizeram com que eu conseguisse recalcular minha rota para o sucesso. Então, os erros, eu sei que é idiota falar isso na hora, você não acha que o erro é uma bênção, mas o erro é uma bênção, porque ele vai te ensinar. Então, assim, saiba que pra qualquer coisa dar certo, cada pessoa precisa de uma coisa, cada circunstância é uma, mas pra mim as principais são persistência, constância e não ter medo de errar, cair e levantar. O próprio Steve Jobs foi demitido antes de criar a Apple. As pessoas não viram potencial nele. Imagina se ele tivesse usado aquele momento, aquela falha, como um denominador de que ele não é capaz. A gente não teria a Apple. Não tenha medo de errar. Aceite que você vai errar. E use essas oportunidades como crescimento, como eu uso isso pra aprender, pra que isso não aconteça de novo, pra eu evoluir, pra eu melhorar. Eu olhar pra aquele menino fofíssimo no estúdio tirando fotos, me ensinou muita coisa. Me fez olhar pra mim mesma e me fez querer perder o medo de me jogar nas coisas, de recomeçar e de tentar. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Sem Roteiros. Essas são coisas que passam na minha vida, na minha cabeça durante a semana, e eu sou uma pessoa muito introspectiva, então eu fico pensando e eu discuto em análise e eu discuto comigo mesma e aí eu ouço podcasts sobre. E sempre são pensamentos e discussões que eu tenho comigo mesma. Então eu queria falar, cara, deixa eu incluir vocês, porque às vezes esses insights, assim, me ajudam, assim, na minha vida e são insights mesmo, são momentos que eu falo, nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso dessa maneira. Então, enfim, espero que seja útil pra vocês de alguma maneira. Eu gosto de falar e eu gosto quando eu tô falando com vocês. É isso, gente. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.